Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar nesse dia de hoje, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra, estamos orando ao Senhor, pedindo a tua graça, a tua misericórdia nesse dia de hoje. Deus, tem misericórdia daquele que está enfermo, daquele que está, meu Pai, na sarjeta, necessitando de um grande milagre. Abre as portas, trabalha nessa vida, nesse coração, operando maravilhas segundo a tua vontade, meu Pai. É o que nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e que essa pessoa venha receber a cura, venha receber o milagre da parte do Senhor Jesus. Nós oramos, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo no milagre, crendo no agir de Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, não esqueça de deixar o seu like aqui no canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário para a glória de Deus. Também que você venha se inscrever no nosso canal. A palavra de hoje está em Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, que diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então a palavra do Senhor aqui no versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, nos diz que nós temos que correr a carreira que nos está proposta com paciência, porque há uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos os profetas do passado, no capítulo anterior, que nós lemos, que eles venceram os mundos, as dificuldades, venceram todo o mal, toda a invertida, dos inimigos e também do inimigo das nossas almas, que é o diabo. Eles venceram pela fé, por acreditar no Senhor, Criador dos céus e da terra. Também nós estamos diante de muitas pessoas que não são da fé, que muitos estão olhando também para você, para a sua fé, para a nossa fé, para saber se nós vamos suportar, se nós vamos permanecer, se nós não vamos negar a fé. Então nós temos que correr essa carreira que nos está proposta com paciência, com diligência, acreditando no milagre, no agir do nosso Deus, e que Deus está trabalhando fortemente ao nosso favor, porque Deus espera de nós que nós venhamos honrá-lo, glorificá-lo, e os dons que foi colocado em nossas vidas, nós venhamos aplicá-los para a glória do nome do Senhor Jesus. O versículo de número 2 nos diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós temos que olhar para Jesus, Nós temos que correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O autor da sua fé, da minha fé, é Jesus, é o Filho de Deus. É para Ele que nós temos que olhar. É para Ele que nós temos que seguir com paciência e diligência. O Filho de Deus, porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que olhar para Ele, porque Ele suportou a cruz, que Ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando
afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, à direita do trono de Deus. Ele conquistou na morte de cruz, vencendo ali para a glória de Deus. Então, nós temos como exemplo Cristo, o nosso Deus. Temos que olhar para Ele, para as obras que Ele fez, que Ele venceu toda a adversidade, toda afronta, toda perseguição, toda negatividade. Cristo venceu com a sua vida ali na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Versículo de número 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não esfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus, meus irmãos, ele suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não esfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então, aqui um exemplo que aqui o escritor aos Hebreus traz, dizendo que ainda não combatemos, não sofremos, ou seja, resistindo até o sangue, ou seja, morrendo, sendo ali destruído por causa do nome de Jesus. Como Jesus ali resistiu, Jesus morreu ali, derramando a sua única gota de sangue, por o reino de Deus, por amor a mim e a você e à humanidade, todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ainda, versículo 5, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Então a palavra de Deus nos diz aqui para nós não desmaiar quando tiver a correção de Deus, para nós não se aborrecer, e não desprezar a correção de Deus, porque a correção de Deus é para o nosso bem. A correção de Deus, ela traz proveito, ela traz entendimento, sabedoria para os nossos corações. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não despreze a palavra de Deus, não despreze a exortação, o ensino da palavra, não desprezes o Cristo Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus. Aceite a palavra de Deus como manual da sua vida, como o maior instrumento da sua vida, a palavra de Deus. Quando ela está aberta, ela fala aos nossos corações. Fique na paz do Senhor, fique na graça de Deus. Amém.